A misteriosa doença do sono que assolou Nova York na década de 1920. A ciência médica percorreu um longo caminho nos últimos 100 anos, mas isso não significa que todos os mistérios médicos foram resolvidos. A causa da misteriosa doença do sono que atingiu Nova York na década de 1920, encéfalis letárgica, permanece sem solução até hoje. Originalmente chamada de doença do sono, porque os primeiros casos envolviam pessoas ativas que adormeciam espontaneamente. Tinha uma grande variedade de sintomas e apresentações. Alguns neurologistas e patologistas acreditavam que era uma manifestação incomum de uma epidemia de gripe concomitante, enquanto outros acreditavam que não tinham nenhuma relação. Também foi teorizado que a misteriosa doença estava relacionada ao vírus da poliomielite, mas nada conclusivo foi comprovado. Isso apesar do fato de que a doença ainda aparece em casos isolados em todo o mundo. Desde seus primeiros casos relatados em 1915 até a sua redução na década de 1930. Estima-se que a encefalite letárgica tenha infectado 500 mil de pessoas somente na Europa. Aqueles que sobreviveram muitas vezes tiveram efeitos colaterais e incapacitantes, com alguns remanescentes catatônicos limítrofes para o resto de suas vidas. A doença do sono da década de 1920 nunca foi resolvida, mas chamou a atenção de cientistas durante anos, incluindo Oliver Sacks, cujo trabalho sobre a doença foi adaptado no filme Tempo de Despertar, estrelado por Robert De Niro e Robin Williams. Durante as décadas de 1920 e 1930, a doença do sono deixou médicos perplexos ao redor do mundo. Em 1917, quando a Primeira Guerra Mundial trouxe destruição em massa como o mundo nunca viu, duas epidemias começaram a devastar o mundo em estado de choque. A primeira, que ficaria conhecida como a gripe espanhola de 1918, continua sendo uma das piores pandemias da história da humanidade, matando cerca de 50 milhões de pessoas e afetando até meio bilhão. Embora essa crise tenha compreensivelmente precedência, ela foi acompanhada por um vírus menos conhecido, mas muito mais desconcertante: a doença do sono. Acredita-se que a doença do sono tenha se originado na Romênia em 1915, mas a Primeira Guerra Mundial disfarçou seu verdadeiro impacto na Europa. Tornou-se mais perceptível em Nova York, e médicos de toda a Europa se esforçaram para identificar a doença. Houve uma confusão, mas nenhuma resposta clara. Foi descrito pela primeira vez pelo prolífico neurologista austríaco Konstantin von Economo. Devido às apresentações variadas da doença, às demandas esmagadoras da Primeira Guerra Mundial e ao aparecimento de outras epidemias na mesma época, muitos médicos trataram casos individuais de encefalite letárgica sem perceber que estavam lidando com uma doença totalmente nova. Foi preciso o trabalho do neurologista austríaco Konstantin von Economo para isolar e categorizar completamente a doença. Economo era um aristocrata rico e um homem renascentista. Ele foi o primeiro austríaco a ter o equivalente a uma licença de piloto e foi treinado como engenheiro antes de passar para a psiquiatria. Economo deu o nome à doença com base no que ele determinou ser sua principal manifestação, letargia e catatonia, em uma série de monografias que são estudadas até hoje. Ele defendeu seu caso sobre a natureza da doença desde sua categorização como encefalite, uma doença resultante da inflamação do cérebro, até suas variadas patologias. Alguns dos aflitos relataram não sentir desconfortos durante o sono. A doença do sono levou, entre outras coisas, a um exame da natureza do sono e da diferença entre sono e catatonia. No entanto, houve uma grande variedade de experiências relatadas, algumas das quais bastante desagradáveis. Vejamos então o relato escrito por Eleanor Carey, que sofreu da doença em 1923.
Depois de 2 meses de doença, eu estava com um pouco de dor. Na verdade, era tão celestial apenas poder dormir, mas essas pessoas ao meu redor pareciam determinadas a impedir que eu me sentisse confortável. Quando a ideia finalmente se arrastou em meu cérebro adormecido de que eu deveria acordar, parecia ser uma impossibilidade física. Eu queria ser amável, mas simplesmente não podia. Outras vítimas relataram sonhos e alucinações vividas. Muitas vezes era possível acordar o paciente, mas apenas por alguns momentos antes de sucumbir ao sono novamente. Algumas vítimas morreram em poucos dias, enquanto outras se recuperaram lentamente. Durante o curso da epidemia, a maioria dos médicos manteve e comparou notas rigorosas. Isso nos permite examinar uma ampla variedade de histórias de casos, embora seja difícil obter clareza dela devido à ampla gama de sintomas. No entanto, uma coisa que emerge é a natureza imprevisível da doença do sono. Um estudo de caso detalha uma mulher que sofreu da doença do sono em 1917. Ela chegou à clínica exausta e depois caiu ainda mais em sonolência. Esses sintomas foram acompanhados por febre, paralisia do braço direito. Essa mulher parecia sortuda, pois sua condição melhorou lentamente e 2 meses depois recebeu alta do hospital sem sinais de febre ou paralisia. Infelizmente, ela faleceu 1 mês depois devido à pneumonia. No entanto, nem todos tiveram a sorte de encenar uma recuperação parcial. Um menino foi levado a uma clínica em 20 de abril, já em estado de coma. Ele faleceu em 28 de abril. Ambos os casos eram comuns e não havia nenhum indicador conhecido de quem poderia ou não sobreviver. Muitos que se recuperaram, entre aspas, desenvolveram deficiências mais tarde na vida. Durante sua fase aguda, a doença causava sonolência, letargia, paralisia, febre e às vezes acabava com o paciente. Alguns pacientes, no entanto, tiveram uma recuperação completa, muitas vezes sem qualquer tratamento. Embora isso deva ter sido um alívio, a doença ainda não havia terminado com eles. Após a recuperação, muitos desses pacientes desenvolveram alguma forma de doença de Parkinson, um distúrbio nervoso progressivo que muitas vezes causa a perda de várias formas de controle muscular. O Parkinson pode incluir uma grande variedade de sintomas. Uma das formas mais extremas foi observada com frequência em sobreviventes da doença do sono, a cinésia. Essencialmente, isso significa paralisia total do corpo. Alguns desses pacientes permaneceram em coma paralítico por muitos anos. O personagem de Robert De Niro em Tempos de Despertar, Leonard Loven, é exatamente esse tipo de paciente. Alguns sobreviventes permaneceram em um estado de sono por anos. Em vários pontos durante um caso de encefalite letárgica, é possível que o paciente entre em coma profundo e acinético. Principalmente isso foi experimentado por pessoas que pensavam ter sobrevivido completamente à doença, apenas para desenvolver um caso de agravamento de Parkinson anos depois que culminou em coma. Como a causa da doença era desconhecida, esses comas eram considerados irreversíveis, e aqueles que o sofriam eram amplamente esquecidos, como os pacientes em coma de longo prazo costumam ser. No entanto, quando Oliver Sacks começou a tratá-los com levodopa, alguns deles foram capazes de interagir com o mundo pela primeira vez em 40 ou mais anos. Tempos de Despertar mostrou o que aconteceu com aqueles que se recuperaram temporariamente. Ofuscada como foi pela gripe espanhola e pela Primeira Guerra Mundial, a doença do sono não chegou aos olhos do público até que o renomado neurologista britânico Oliver Sacks escreveu seu inovador Tempo de Despertar, um livro que detalhava de maneira comovente suas interações com pacientes que sofriam da doença. Sacks foi responsável pela proliferação da levodopa, um medicamento que despertou muitos desses pacientes. No livro, ele descreve os desafios de trazer pessoas da década de 1920 para a década de 1960.
O livro foi um enorme sucesso e ainda é considerado uma das melhores peças de não ficção médica já escritas. Não deve ser surpresa, então, que tenha sido adaptado para um grande filme de Hollywood, estrelado por Robin Williams, como uma versão ficcional de Sex e Robert De Niro, como o homem que acorda em uma nova década. Depois que foi lançado, Roger Ebert escreveu: "O que tanto o filme quanto o livro transmitem é a imensa coragem dos pacientes e a profunda experiência de seus médicos, pois um pouco reviveram o que significa nascer, abrir os olhos e descobrir com espanto que você está vivo." Ninguém sabe o que causou isso. Apesar do trabalho inovador de Oliver Sacks com o tratamento L-Dopa, ainda não há cura completa para a encefalite letárgica, pois a medicação geralmente fornece apenas alívio temporário. Talvez não seja surpreendente que não haja cura, porque os cientistas não entendem realmente o que causa a doença do sono em primeiro lugar. Durante o surto, havia muitas teorias diferentes sobre a causa. Quando a doença apareceu pela primeira vez na Inglaterra, os médicos acreditavam que era uma forma de botulismo. No entanto, o botulismo é o resultado de bactérias detectáveis e as bactérias simplesmente não estavam presentes. Muitas outras teorias foram propostas sobre a doença mistificadora. No final do dia, a verdade é simplesmente desconhecida. Artigos ainda são escritos avançando em várias teorias, mas nenhuma foi comprovada ou amplamente aceita. Casos continuam a aparecer nos dias de hoje. Por causa dos mistérios que cercam a doença, é difícil definir verdadeiramente quando começou e terminou. Também é difícil identificar se houve novos casos, embora a sabedoria convencional diga que pelo menos mais alguns casos surgiram. Em 2015 foi publicado um artigo sobre um menino que havia contraído o HIV. No entanto, quando chegou ao hospital, desenvolveu rapidamente sintomas semelhantes à encefalite letárgica, letargia, mutismo e fraqueza muscular nos nervos ópticos. Existem inúmeros exemplos de casos semelhantes, mas médicos cautelosos relutam em rotulá-los como a doença do sono. Alguns acreditam que a doença de Parkinson de Adolf Hitler foi um efeito colateral da doença do sono. Adolf Hitler pode ser um dos indivíduos mais diagnosticados na história da humanidade, devido ao seu vício em morfina, sua juventude atormentada por doenças e seu alto perfil. Os médicos modernos adoram diagnosticá-lo retroativamente com tudo, desde transtorno de personalidade limítrofe até síndrome do intestino irritável. Embora muitas dessas suposições sejam sensacionalistas e baseadas em suposições malucas, surgiu um consenso de que o ditador alemão poderia muito bem ter sofrido da doença de Parkinson. Se isso for verdade, é provável que ele também tenha sofrido da doença do sono em sua juventude, devido ao início relativamente tardio de sua doença de Parkinson e sua idade na época da epidemia. A doença do sono faz muito sentido como fonte de sua doença de Parkinson. Um artigo médico também faz o caso com base em seus sintomas. Hitler teve crises de desvio dos olhos, fenômenos associados apenas ao parkinsonismo pós-encefalítico. Além disso, ele apresentava espasmos faciais distônicos, palilália e distúrbios do sono, fenômenos mais provavelmente associados ao parkinsonismo pós-encefalítico do que ao idiopático. Presidente Wilson pode ter contraído em 1919. É sempre arriscado diagnosticar retroativamente figuras históricas, tanto pela falta de material contemporâneo quanto por nossos próprios preconceitos modernos. Isso é duplamente difícil no caso de alguém como Woodrow Wilson, que tinha um batalhão de problemas de saúde independentemente do que possamos diagnosticá-la hoje. Isso não impediu que vários médicos e patologistas modernos usassem fontes históricas e registros médicos para diagnosticar Wilson como um sofredor de encefalite letárgica. Edwin Weinstein, um dos biógrafos mais proeminentes de Wilson, acredita que uma complicada série de desastres médicos foi responsável pelo famoso comportamento alterado de Wilson durante as negociações de paz no final da Primeira Guerra Mundial.
Weinstein acredita que, após vários derrames ao longo de sua vida, Wilson contraiu a gripe, o que deixou vulnerável à doença do sono. Independentemente disso, Wilson não teve muito tempo de vida após a Conferência de Paz de 1919. Ele faleceu 5 anos depois, em 1924. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia a doença do sono? O que você acha que de fato aconteceu na época? Você já assistiu este filme, Tempos de Despertar? O que você achou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.